Oi pessoal, hoje eu tô aqui porque eu queria contar pra vocês que essa semana completou um mês que eu tô sem comer açúcar. E bem, primeiramente eu queria explicar, né, o que me fez tomar essa decisão tão radical de tirar o açúcar 100% da minha vida. Porque foi assim, no final do ano eu ganhei um livro da Márcia Vidotto que chama Saúde Nua e Crua. E lá ela dá um monte de conselhos sobre alimentação em geral, não só sobre o açúcar, mas nesse momento foi o que me pegou mais. E assim, ela explica bastante com relação à moderação, que hoje em dia é muito falado, né, que comendo as coisas com moderação, mesmo comendo coisas que fazem mal pra gente com moderação, tá tudo bem. E a gente vai meio que acreditando nessa história, né, vai achando que tá tudo bem, come um pouquinho de açúcar aqui, toma um refrigerante ali e acha que vai fazer só um pouquinho mal pra gente, vai fazer um pouquinho mal pros nossos ossos, um pouquinho mal pro nosso rim. E gente, bem, eu não vou nem entrar na questão nutricional, né, porque a gente já tá cansado de saber que o açúcar faz mal e eu acho que tem gente muito mais capacitada, os nutricionistas, pra estar falando sobre isso. Mas eu achei muito interessante a questão dela falar do vício que o açúcar provoca na gente, né? Que aí ela até comparou o vício que a gente tem no açúcar com o vício em outras drogas. E quando a gente vai tratar o vício em outras drogas, drogas pesadas, isso eu já até tive experiência, que eu já estagiei em várias clínicas de dependentes químicos, então assim, eu já vi essa realidade mais de perto, eu acho que até por isso que esse exemplo pegou tão bem pra mim. Que aí ela explica que, tipo assim, existe essa questão da moderação, quando a gente vai tratar o vício em outras drogas, a gente fala, olha, usa só um pouquinho de cocaína hoje, amanhã mais um pouquinho, e aí a gente vai diminuindo esse seu vício. Gente, isso não existe, não é verdade? Como que funciona? A gente simplesmente tira radicalmente, né, de repente, e aí a gente vai lidar, então, o corpo vai entrar em abstinência, vai causar um sofrimento muito grande para aquela pessoa, mas assim, depois de um tempo, a pessoa já vai ter condições de estar lidando com aquele vício, entendeu? Por causa que ela vai ter tirado totalmente aquela substância do organismo dela para que ela consiga, então, viver sem aquilo. E o açúcar é mais ou menos o que a gente faz, a gente coloca o açúcar um pouco no final de semana, a gente come bastante ali e depois quer tirar ele o resto da semana. A gente sente uma vontade muito grande durante a semana de estar comendo novamente, por quê? Porque a gente já expôs o nosso corpo àquela substância, né? A gente já expôs aquele excesso de dopamina que o açúcar provoca na gente, como a droga também provoca, né? Que é esse excesso de dopamina e faz a gente ficar viciado nessa sensação maravilhosa e querer cada vez mais, né? É assim que funcionam os vícios. Então, assim, eu consegui perceber que se eu quisesse tirar o açúcar da minha vida, não é ir diminuindo aos poucos a quantidade que eu vou comendo, porque assim só vai ficando cada vez mais difícil, na verdade. Eu vou prolongando esse sofrimento. Eu percebi, então, com tudo que ela falou no livro, que a única forma de estar lidando com esse vício é tirando radicalmente, que foi então o que eu me propus a fazer. E gente, o que eu achei muito legal, que eu tinha que vir aqui contar pra vocês, é que de verdade, esse mês não me causou nenhum tipo de sofrimento. Foi muito tranquilo, foi surpreendente pra mim, porque eu imaginei que esse primeiro mês ia ser o mais difícil, que ia ser muito sofrimento. E tanto que eu resolvi nem falar sobre isso com muitas pessoas, eu nem contei pra maioria das pessoas, porque eu nem sabia como é que eu iria lidar com isso. Eu pensei, vou fazer isso quietinha, porque vai que eu nem fosse dar conta, né? Vai que eu volto atrás. Mas assim, foi um mês tão tranquilo, foi tão de boa pra mim ficar sem o açúcar, que eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida, eu quero manter esse estilo de vida. Por que foi tão fácil? Uma coisa é você tirar o açúcar da sua vida, outra coisa é você tirar o doce. Como assim? Bem, na natureza, a gente tem diversas fontes de coisas doces pra gente estar comendo e se alimentando com aquilo. Começando pelas frutas mesmo, que tem um sabor adocicado, que a gente pode estar usando em várias receitas para estar adoçando, em vários outros sucos, né, que a gente pode estar misturando também para conseguir esse sabor. E as frutas secas, como a uva passa, damasco, ameixa seca. Temos também as tâmaras, que, nossa, em receitas que você usa cacau, que aí você fica com aquele sabor de chocolate, combina demais, então fica assim maravilhoso. E o que é legal também é que quando você começa a ficar sem o açúcar na sua vida, você também faz uma limpeza no seu paladar. Então, assim, você não tem mais aquela necessidade tão grande de coisas muito doces. Com o passar do tempo, você vai diminuindo, então, essa vontade de comer tanto doce. Por exemplo, até nas receitas mesmo que eu faço, às vezes antes eu usava uma quantidade maior de uvas passas para estar adoçando, de tâmaras, agora eu já vou até diminuindo, porque o meu paladar a necessidade de um sabor tão adocicado, entendeu? Então assim, eu tenho achado essa experiência extremamente interessante e saber que eu tô fazendo um bem tão grande pro meu organismo, né? E também pra saúde da minha família, porque assim, ao eu parar de oferecer açúcar, de ter açúcar aqui em casa, começar a fazer essas receitas saudáveis, e aí eu for moldando o paladar
deles, olha o bem que eu não tô fazendo pra eles, entendeu? Principalmente para as crianças, que eles estão numa formação do paladar. Então, assim, eu faço bolos, faço doces aqui em casa, sorvetes, né, que não tem nada de açúcar, né, que são adoçados de forma natural, e eu vejo a Melina, o Davi, assim, felizes, adorando aquela receita, comem bastante. Então, assim, eu já tô ensinando eles a terem esse gosto pelas coisas saudáveis. Eu não digo que eu vou cobrar deles que eles sejam radicais como eu. Eu agora precisei de estar nessa, né, com 30 anos, eu tá com 31, na verdade, eu já tô até esquecendo. 31 anos que eu decidi fazer isso, então, de tirar completamente o açúcar da minha vida. Eu acho que isso vem com a maturidade, entendeu? Vem com a decisão que a gente vai tomando, que a gente vai conhecendo, que a gente vai lendo, né? A gente tem que respeitar bastante, né, a fase com que cada pessoa tá vivendo. Eu tô postando esse vídeo pra, assim, incentivar pessoas que queiram também entrar nessa e ver que é possível, que não é sofrido, que não é tão difícil assim. Mas tem pessoas que vão olhar esse vídeo e falar, não, de forma alguma, não quero, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que eu ouvia as pessoas falarem de viver sem açúcar, eu falava, não, de forma alguma, eu nem quero isso, entendeu? Eu não tenho nem a propensão de querer estar sem o açúcar. Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar bastante o momento que cada um tá vivendo. Se eu puder motivar aí uma pessoa que seja a entrar nessa jornada comigo aí, ó, eu vou ficar extremamente feliz, eu acho que eu já cumpri o meu papel, tá bom? Então, bem, era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer depoimento, me conta aí também que eu vou adorar, e vamos seguir junto aí, firme nessa nova vida aí sem açúcar, que de verdade tem sido uma delícia, tá bom? Beijo, pessoal, então até o próximo vídeo.